Quando a gente fala sobre ser mais produtivo, ter uma rotina mais produtiva, levar um estilo de vida mais produtivo, é muito natural que a primeira coisa que a gente pense é naquela pessoa que faz um monte de coisa durante o dia. É muito natural que logo venha na nossa mente aquela imagem daquela pessoa que faz muita coisa, que trabalha pra caramba, que trabalha até tarde, que vira à noite. É normal a gente ter essa imagem associada à nossa mente, porque foi assim que a gente foi ensinado. Foi isso que a gente aprendeu sobre produtividade, que ser produtivo é você fazer muita coisa, é você não descansar, é você não parar para ter um momento de lazer. Tem gente que se sente culpado por descansar. Existem pessoas que quando elas estão descansando, elas se sentem culpadas porque elas acreditam que elas deveriam estar produzindo. Na realidade, ser produtivo não tem a ver com a quantidade de coisas que você faz, mas com a intencionalidade e com a assertividade. Porque ser produtivo não é você fazer muito, é você fazer aquilo que precisa ser feito. De fato, é você fazer aquilo que você precisa fazer. Então, por exemplo, eu vou dar um exemplo bem prático aqui. Vamos supor que você tenha aí 3 tarefas para você fazer. Você tem que ler um artigo, você tem que escrever o seu TCC e você tem que enviar um e-mail. E aí você vai lá, você envia o e-mail, você lê o artigo, só que por algum motivo você começa a procrastinar aquele TCC que você precisa escrever. Você começa a procrastinar a escrita do seu TCC por algum motivo, porque é difícil, porque é cansativo, porque é trabalhoso. E aí você começa a se ocupar com outras tarefas. Por exemplo, você começa a arrumar o seu guarda-roupa. Você vai lá, você começa a arrumar o seu guarda-roupa, e aí você começa a organizar o seu armário, começa a arrumar os seus sapatos. Quando você vê, você limpou a casa. E aí passou o dia, você chega no final do dia, você diz: poxa, eu fui muito produtivo hoje, nossa, eu arrumei meu guarda-roupa, eu tirei roupa para doar, eu limpei os meus sapatos, eu organizei minhas maquiagens, eu limpei a casa, eu fiz muita coisa, nossa, como eu fui produtivo. Só que na verdade chegou o final do dia e você não fez aquilo que você precisava ter feito, que era escrever o seu TCC. Só que você se envolveu com outras tarefas que, por serem tarefas úteis, a gente acaba enganando a nós mesmos, a gente mente para nós mesmos, a gente diz: não, eu não tô procrastinando, olha só, eu tô arrumando meu guarda-roupa, eu tô limpando os meus sapatos, eu estou organizando o meu armário, eu não tô procrastinando, eu tô sendo muito produtivo, porque eu tô fazendo uma tarefa, eu estou fazendo algo que é útil. Muitas vezes a gente acredita que procrastinar é somente ficar rolando a tela do celular, jogado no sofá, jogando videogame, assistindo uma série. Só que depende, porque se esse é um tempo que você separou para isso, não, hoje eu vou separar um tempo para assistir aquela série que eu quero muito assistir. Hoje eu vou tirar um tempo para assistir um episódio daquela série que eu gosto, para ver aquele filme que há tanto tempo eu estou querendo assistir. Se esse tempo, se esse momento ele é feito de maneira intencional, você também está sendo produtivo. Não tem a ver nem com a quantidade de coisas que você faz e não necessariamente com o que você faz, mas tem a ver com a intencionalidade por trás e com essa assertividade. Poxa, será que eu fiz o que precisava ter feito? Ou será que eu fiquei o dia todo me enrolando, me envolvendo com outras atividades que, porque são atividades úteis, elas, sabe, me dão essa sensação de que eu não estou procrastinando. E aí eu acho que eu tô arrasando porque eu tô fazendo um monte de coisa. Só que, na verdade, aquilo que você precisava ter feito, você não fez. E existe um grande problema nisso, porque quando você não faz aquilo que você se propôs a fazer, você disse que você ia fazer, mas você não faz, você está enviando uma mensagem para o seu cérebro que não adianta, que você não vai fazer aquilo. É como se você estivesse dizendo para o seu cérebro: olha só como eu sou um fracassado. Não adianta eu dizer que eu vou acordar cedo amanhã porque eu não vou acordar. Então, o seu cérebro, ele não se esforça o mínimo para te ajudar. Ele não vai se esforçar o mínimo para você se concentrar lá na escrita do seu TCC, porque você já está há tempos procrastinando, dizendo que você vai fazer e você não faz, e vai ficando cada vez mais difícil, porque o seu cérebro vai se acostumando a
Ah, nem preciso me preocupar, ela disse que vai fazer, mas eu sei que ela não vai fazer. Isso é um problema gigante, vai virando um ciclo vicioso. Uma coisa que é importante a gente entender é que ser produtivo, ninguém vira produtivo do dia pra noite. Ser produtivo é um processo inclusive de autoconhecimento, porque você começa a compreender aquilo que dá certo para você e aquilo que não dá. Você começa a perceber que determinadas atividades em determinado horário não dão certo para você, e aí você começa a ajustar a sua rotina. Você começa a perceber que determinadas estratégias, determinadas maneiras de lidar com determinadas tarefas, elas funcionam melhor para você ou não. Então você começa ajustando, você vai percebendo que determinadas coisas funcionam para você, que determinados hábitos para você funcionam melhor. E se você ler depois do almoço, você dorme, mas se você ler de manhã, você consegue ter um melhor aproveitamento. Então você vai se conhecendo, você vai entendendo sua rotina, sua demanda, você vai se ajustando com o tempo. Então ser produtivo é um processo. Você começa a gerenciar o seu tempo e o seu foco e automaticamente você consegue produzir mais em menos tempo, porque você vai se exercitando, você vai exercitando o seu cérebro, você vai ficando mais focado, porque você vai desenvolvendo passos ao longo disso, ao longo dessa sua jornada de produtividade, você vai conseguindo ter mais aproveitamento em menos tempo. Esse é o poder do foco, né? Você consegue fazer uma atividade em menos tempo e automaticamente te sobra mais tempo para fazer outras coisas, para sair, aí de repente você começa a estudar um idioma, você começa a estudar um assunto que você tem interesse, porque você começa a ter mais tempo e automaticamente você inclui mais coisas na sua rotina. Então dá essa ideia de que pessoas produtivas elas fazem muito, mas a ideia de ser produtivo é fazer aquilo que você precisa para que depois você consiga fazer aquilo que você quer. Então, seja intencional nas suas atividades, seja assertivo, seja produtivo de uma maneira intencional. Faça aquilo que você disse que você ia fazer, aquilo que você se propôs a fazer, aquilo que você precisa fazer, faça. Tem uma frase que tem sido praticamente o meu lema de vida, eu repito ela para mim o tempo todo, principalmente quando eu não quero fazer uma atividade, eu digo para mim mesma: crianças fazem o que querem, adultos fazem o que precisa ser feito. Viva essa produtividade de uma maneira equilibrada e intencional. Tira um tempo de descanso. Você também está produzindo quando você está descansando. Você também está produzindo quando você não está fazendo nada, desde que esse tempo seja tirado de uma maneira intencional e assertiva. Vamos chegando ao fim e se esse vídeo te ajudou, dá um like aqui, se inscreve no canal e compartilha com uma pessoa que precisa saber disso também. Até a próxima. Tchau!